A FLUP é apresentada pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Tem o patrocínio da Ternium, Itaú, Globo, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Apoio da Fundação Ford, Instituto Ibirapitanga e Instituto Unibanco. Parceria Centro de Estudos Sociais de Coimbra. Realização Instituto 215. Assista a mais uma mesa do ciclo Diálogos Transatlânticos. Diáspora, uma palavra feminina, com Minda Guevara e Thelma Tivon. Mediação, Joana Henriques Gurjão. Mulheres renovam a cena do hip-hop, trazendo narrativas mais diversas sobre as periferias, que em vários momentos questionaram o machismo da primeira geração do rap. A fresta aberta pelo feminismo rapper permitiu a chegada de uma geração LGBTQIAP+. Olá, boa tarde ou bom dia, consoante a hora do dia em que nos estiverem a ver. Obrigada à FLUP por esta oportunidade de juntar duas mulheres tão fortes e tão queridas da sociedade portuguesa. Eu vou tentar falar devagar para os brasileiros nos entenderem e vamos tentar também que esta seja uma conversa que não seja apenas uma mediadora a fazer perguntas, mas também a Minda Guevara e a Thelma te vão a responderem e a interagirem entre elas. O título da nossa conversa chama-se Diáspora, uma palavra feminina. Mulheres renovam a cena do hip-hop, trazendo narrativas mais diversas sobre as periferias que em vários momentos questionaram o machismo da primeira geração do rap. A fresta aberta pelo feminismo rapper permitiu a chegada de uma geração LGBTQIA+. A Thelma tem 41 anos, cresceu em Angola até aos 14 e das poucas mulheres no rap em Portugal, onde começou pelos 16 anos. Ela fez parte de vários grupos, como as Backwards, LG, Zau, Hardcore Click, Jenny, não é? E Luigi. E a Zau são duas MCs que faziam parte das Backwards e a Jenny fazia parte das Luigi. Então, basicamente, eu pertenci a dois grupos e a uma crew. Backwards foi o meu primeiro grupo, Luigi foi o último e Hardcore Click era uma crew que pretendia juntar basicamente todas as MCs de Lisboa, todas. Se a minha ainda tivesse nascido naquela altura, também estava lá. Quantas é que eram na altura, a Thelma? Quantas eram as MCs? Na Hardcore Click ou em cada? Nesse projeto que estavas a dizer que tinha... Na Hardcore Click nós chegamos a ser 20 MCs, 2 DJs e, se não me engano, 3 Fly Girls. Sim. Pois, ok. Isso também é interessante nós percebermos a invisibilidade dessas próprias, destes grupos e destas MCs, não é? Que faz parte também deste tema que nós vamos debater hoje. Continuando, e para fechar, a Thelma é autora de um romance Um Preto Muito Português, lançado em 2018, e que basicamente faz um retrato da juventude urbana negra portuguesa e que eu aconselho vivamente a ler. É um grande livro e felizmente a Thelma está prestes a lançar um próximo. Tchan, tchan, tchan. Vou deixar a semente da curiosidade. Parabéns, Thelma. Muito curiosa para ler esse próximo romance. A Minda Guevara nasceu e cresceu no bairro da Cova da Moura, na Amadora, que é um bairro que foi autoconstruído já nos anos 60, 70 por cidadãos que vieram sobretudo de Cabo Verde. Para quem nos está a ouvir e que vive no Brasil e desconhece este contexto, ela começou a cantar quando era criança, muito jovem, e foi, aliás, no estúdio da COVA-M, da Associação Cultural Moinho da Juventude, em que ela deu os primeiros passos.
está também quase a lançar uma música que se chama Mente Firme. A Minda canta em crioulo e ela decidiu escrever esta música que é uma música com um cunho muito pessoal, porque estava numa fase crítica a nível de saúde mental e considerou que era importante partilhá-lo. Ela, se quiser, depois pode falar um pouco sobre isso. Obrigada, Minda. Eu tive o prazer de conhecer a Minda há uns anos, quando fiz um trabalho sobre a música invisível da periferia de Lisboa, e é muito bom vê-la crescer e ter visto crescer profissionalmente, não é? E ver como consegue conjugar várias facetas da vida dela, mas sobretudo correr atrás deste sonho que ela tem e que parece que é cada vez mais forte, não é, Minda? Cada vez mais forte esse sonho. Cada vez mais a parte da tua vida dedicada à música, não é? Sim. Metade do meu tempo livre é dedicado à música. Durante o resto do tempo, o teu tempo profissional é dividido entre a música e mais o quê, Minda? Eu também trabalho na restauração. Na restauração? Ok. Ainda estás no Centro Comercial Alegro? Não? Sim, na Portugália. Na Portugália, ok. Bom, o título da nossa mesa chama-se Diáspora, uma palavra feminina, não é? Eu achava que ia ser interessante a Minda e a Telma falarem um bocadinho sobre o que é que consideram que é a relação da diáspora com a questão de género. Como é que cada uma de vocês lida com esta interseção no vosso cotidiano, mas também naquilo que fazem, no vosso trabalho? Quem quer começar? Telma? Minda? Não, a Telma pode começar. Oh, já estás-me a tirar assim ainda. Eu, sendo literalmente filha da diáspora, né? Porque eu nasci em Angola e emigrei para Portugal por causa da guerra, por causa do conflito que houve em 1992, 93, sim, exatamente. Eu sinto que a diáspora realmente, no verdadeiro sentido da palavra, é todo o conceito é mesmo muito feminino, porque a forma como uma mulher encara a diáspora em termos de, não sei se eu posso usar esse termo, mas vou usar na mesma, struggle, é completamente diferente. A struggle de uma mulher é completamente diferente da struggle de um homem. As ligações com a terra, a forma como está no trabalho, falando muito, por exemplo, das senhoras que trabalham nas limpezas, né? Muitas das vezes, quando era assim mais boémia, por assim dizer, eu ia sair à noite e quando voltava de sair à noite, eu encontrava aquelas senhoras que podiam ser todas minhas mães, minhas tias, minhas avós, a irem para o trabalho às 5 da manhã. E eu lembro-me que eu sentia muita vergonha. Sinceramente, eu sentia muita vergonha, porque eu estou a vir da noite, estou a vir de sair e aquelas pessoas estão a ir trabalhar, estão a ir limpar a casas de outras pessoas, a limpar centros comerciais, o que for, estão a fazer uma vida de luta, uma vida de batalha para um sonho que muitas das vezes não acontece, né? Muitas das vezes vão continuar sempre na diáspora, sempre neste lugar de imigrante, sempre no lugar do outro. Nunca se vão estar completamente entregadas em Portugal e ao mesmo tempo não vão conseguir voltar para Cabo Verde, para Angola, para Guiné, de forma integral. Então eu acho, nesse caso, que as mulheres são literalmente o retrato da diáspora e que são, a não menosprezando os nossos irmãos, as que sofrem mais. Porque depois acontece muito a nível familiar, vêm para cá juntos, mas depois o homem arranja outra mulher e a mulher é que fica sozinha. Então, a maior parte dos casos que eu conheço, tanto a nível familiar como a nível de trabalho e a nível do contexto que me rodeia, quem está sempre na guerra para manter a família, as segundas, terceiras, quartas gerações, de uma maneira geral, é a mulher. É o que eu vejo. E isso só já passa a palavra à Minda, mas Telma, tu estas questões todas de que acabaste de falar estão no teu trabalho de uma forma ou de outra, estão no teu livro, mas também estão nas músicas que tu escreveste e na tua
na tua análise sobre um bocadinho a experiência do que é a sociedade portuguesa. Nós sabemos, e enfim, como há uma ligação muito intrínseca entre o rap e o cotidiano, não é? E a narração do cotidiano. Tu podes falar um bocadinho sobre de que forma é que tu sentiste e transformas esta realidade em arte, por assim dizer? Eu sinto que eu acabei por falar mais dessa realidade, se calhar a fundo, mais no livro do que propriamente nas minhas músicas. Eu nas minhas músicas falava, sim, do lado do que é que acontecia com as mulheres, falava da questão, por exemplo, do aborto, da questão de podermos estar toda hora a levar com o facto dos homens acharem que, por exemplo, nós não somos suficientes para estar aí no meio. Eu espero estar certa, espero não, depois a mim, se quiser, pode-me corrigir à vontade, que agora é uma coisa que felizmente a geração delas já não leva com isso da mesma forma que nós levávamos. Porque nós tínhamos muito, às vezes as pessoas criticavam-nos porque nós estamos sempre a escrever contra os homens, mas é que nós sempre que fôssemos dar um concerto, nós ouvíamos coisas como: vão lavar a louça, o vosso lugar não é aqui, o que é que vocês estão aqui a fazer? Nós éramos, de uma maneira geral, sempre mal recebidas por sermos mulheres, e nós temos que nos defender. E a escrita era a nossa maneira de nos defendermos. Claro. Então, se calhar, não falávamos tanto dessas questões da diáspora, do racismo, que eram coisas que também nos incomodavam, mas acabava por ocupar mais... As nossas preocupações acabavam por serem mais ocupadas pelo que estava a acontecer diretamente no confronto com os nossos pares, dentro do nosso próprio movimento, né? Que ainda assim é estúpido, porque nós estamos todos supostamente para o mesmo, né? Estamos a discutir, porque nós temos a questão do género muito mais premente, nesse caso, era muito mais forte do que as outras situações. Eles, se calhar, podiam-se dar ao luxo, né, de poder falar. Temos o Solage, tínhamos o Beto de Gueto, temos muitos artistas que podiam estar a falar sobre a discriminação, sobre a imigração, sobre o racismo, e nós também queríamos falar, mas não falávamos tanto porque, em primeiro lugar, nós tínhamos uma outra situação para falar, que eram os homens que estavam a falar contra nós. Mas essas situações de machismo que tu descreveste e vocês não deviam estar aqui, eram da parte de quem? Dos próprios músicos, da produção, das equipas, de quem é que tu sentias que fazia essa discriminação? Os artistas, de uma maneira geral, faziam uma discriminação um bocadinho mais velada, né? Não era tão explícita, sim. Mas o público em si, o público de uma maneira geral, as pessoas que ouviam rap estavam habituadas a ouvir rap no masculino. Então, quando nós íamos, muitas das vezes eram extremamente agressivos para connosco. Era mais do público. Estás no palco, estás a começar a tua performance e estás a ouvir pessoas a dizerem: vão lavar a louça, vocês não deviam estar aí. Ou então, muito no sentido sexista, de porque que vocês estão vestidas de homem. Por que vocês não têm uma saia? Nós queremos ver as pernas. Nós víamos muito isso. Nós chegamos a ir a concertos que as próprias pessoas que nos contrataram perguntavam se nós não podíamos vestir de uma maneira mais feminina, por exemplo. Caramba. Tu tens 41 anos, isso foi uma realidade da tua geração. A Minda é mais nova, pertence a outra geração. A Telma está a dar um retrato daquilo que passou neste mundo que é marcadamente masculino e digamos que estas discriminações veladas ou menos veladas. A tua experiência, também na tua experiência também passaste por situações destas, ou achas que na tua geração as coisas estão a mudar um bocado? Eu, graças a Deus, nunca passei por uma situação dessas e nem sequer me imagino a passar por uma situação dessas, porque eu não sei qual é que seria a minha reação, porque são atitudes extremamente estúpidas e sem cabimento, porque não é por cantarmos rap que nos devemos vestir assim ao assado, quer dizer, nós temos que nos vestir da forma que nos sentimos mais livres e melhor também connosco. Claro. Mas eu acho que na nossa atualidade e nos dias que correm, acho que
nunca senti assim na pele uma situação dessas e Portanto, no fundo, talvez seja porque a epá, realidade está a mudar, é isso um pouco. sim, é um bocado, é mesmo por isso. A realidade está a mudar, as mentes também estão diferentes, o ambiente do hip hop continua, pronto, com o mesmo ambiente sempre, com o mesmo ambiente machista, mas lá temos que nos adaptar e não ter medo de fazer acontecer. De alguma maneira, a Telma também abriu o caminho, não é, Telma? A tua geração abriu o caminho, não é? Eu, por acaso, o nosso grupo já aparece com o trabalho das Jamal e das Divine, né? Porque antes de nós, pelo menos em Lisboa, não sei se, sinceramente, não posso falar dos outros distritos, porque provavelmente até haveriam outras pessoas e nós é que não conhecíamos, né? Mas em Lisboa, nós quando começamos, nós já vínhamos, quem partiu pedra foram as Jamal, foram as Divine, a Shain, tinham outras meninas que já tinham estado a passar por situações ainda piores do que as nossas, e mesmo assim nós já encontramos coisas difíceis, né? Nós, no fundo, quando eles lidam connosco, eles já estão familiarizados com outras pessoas que já tiveram antes, e mesmo assim não foi fácil, não fomos bem recebidas. Eu até conseguiria entender que muitos deles, na verdade, não estavam habituados a lidarem com mulheres no meio. Mas, por outro lado, sempre fiz a questão deles. Também não estavam, também o hip hop é uma cultura negra, né? Também não estavam habituados a lidar com brancos. No entanto, os brancos apareciam no movimento e eram relativamente bem-vindos. Né? Eu acho que dificilmente há conversas de MCs brancos que diziam que se sentiam logo bem recebidos, né? Ou que não se sentiam assim tão recebidos, mas não era uma coisa de vá branco, sai daqui, este não é o teu espaço. E connosco foi muito assim, foi mais do que 3 ou 4 vezes, né? Então não sei se também podemos entrar muito na questão de estarem habituados ou não estarem habituados a terem as pessoas ao meio. Claro. Minda, e tu, respondendo à pergunta que eu fiz também à Telma, como é que estava a pedir para falarem da vossa relação da diáspora com a questão de género, como é que tu lidas com esta interseção no teu trabalho? Quer dizer, eu tenho que lidar de uma maneira ou de outra, eu tenho que lidar, né? Quase que temos que estar num braço de ferro para nós não sofrermos certo tipo de abusos ou certas discriminações por sermos mulheres. E desde o início, que eu falo por mim, né, eu sempre tive uma atitude firme em qualquer área profissional que eu já trabalhei. Pá, temos que nos sujeitar às vezes a ouvir certas coisas, mas eu no meu caso não fico calado. Eu só vejo uma situação que eu não concordo ou sinto que estou a ser desrespeitada a algum nível, eu vou falar. Eu vou falar porque eu, por exemplo, tenho inúmeros colegas meus, mais mulheres, né, que há vezes que o meu chefe fala com elas de uma forma que ele sabe que comigo ele não vai ter essa liberdade para falar porque eu nem sequer vou admitir. Portanto, é uma questão de nós começarmos a pôr barreiras naquilo que nós permitimos que os outros façam connosco e aquilo que nós permitimos que os outros façam connosco. Portanto, tem que haver uma barreira daquilo que nós permitimos, de nós para nós e dos outros para connosco. Porque não pode ser, nós não podemos ser uma porta aberta para a liberdade do outro, não terminar quando a nossa começa. É isso. Telma, vocês, as duas são mulheres negras e exatamente estávamos aqui a falar da questão de estarem terem trabalhado num universo marcadamente masculino. A Minda vem de um espaço altamente estigmatizado, que é o bairro da Cova da Moura, na Amadora. Tu és uma mulher que viveu na linha de Sintra, não é? Sim, ainda vivo, em Montabrão. Sim. Ainda vives, pronto. Que é também, de alguma forma, alvo de preconceitos e de estigmatização. Ou seja, vocês, no fundo, haviam aqui várias camadas de opressão.
Podem falar um bocadinho sobre isso, sobre o que é que... E sobre serem mulheres, não é? Obviamente, neste universo. Lá está, tendo em conta todo o meu percurso, tendo em conta a minha história, era suposto, tendo em conta o que se acredita que são histórias de sucesso, ter dado tudo errado, não é? Supostamente a minha história tinha que dar tudo errado. Eu, mediante a cabeça das pessoas, não poderia ter ido para a faculdade. A esta altura já deveria estar com vários filhos de vários pais diferentes, não é? Sem saber muito bem o que fazer da vida, porque é esta a percepção que as pessoas têm de pessoas como nós, como eu e como a Minda. E muitas das vezes, eu inclusive até hoje em dia, já me deparei com pessoas que depois de me conhecer, que me conheceram recentemente, que ficaram estupefactas com o facto, por exemplo, de eu ter escrito um livro ou de ter andado na faculdade. E há pessoas que ao falarem comigo dizem coisas que eu acho que são ridículas e que para mim dizem muito mais de quem elas são do que propriamente de qual é o meu percurso. Claro. De dizerem como, olha, não estava nada... É muito interessante conversar contigo porque eu não estava nada à espera que tu fosses assim. E eu fico a pensar, como é que tu estavas à espera que eu fosse? Porque como eu sou uma mulher negra, como eu sou uma mulher, como tu disseste muito bem, imigrante, angolana, não faço parte da elite angolana, né? Sou uma pessoa que vim precisamente por não fazer parte da elite, porque senão provavelmente estaria lá, né? E que vim ficar na linha de Sintra, que faz parte da zona periférica de Lisboa, que fui para a faculdade mediante muito esforço, não fui propriamente de uma maneira que poderia ter sido mais fácil, né? Acho que as pessoas têm uma ideia de que eu deveria ter um determinado comportamento e um determinado discurso, e que deveria também ter uma maneira de estar na vida diferente. E então, quando sentem que eu sou responsável no meu trabalho, que eu levo as coisas, quando eu meto na cabeça que vou escrever um livro, e faço-no de facto, há um bocado um choque, porque as pessoas têm a ideia que mulheres como nós somos pessoas relaxadas, que não vamos longe e que não vamos fazer muito, e que vamos cair um bocado naquele ciclo que só acontece por falta de estrutura, né? Não é porque nós temos vontade de não ir para a frente. Nós, enquanto mulheres negras, temos sonhos como as outras pessoas. Não temos a vontade de... Nós não imigramos para cá. Os pais da Minda não imigraram para cá para que ela e os irmãos dela não tivessem tipo uma vida melhor e seguissem esses sonhos. Nós não achamos logo que vamos querer estar a vida toda a limpar ou a trabalhar nas obras. E há pessoas que conseguem seguir esses sonhos, outras, infelizmente, porque depois também já há estruturalmente um corte de oportunidades, né? Que não podemos esquecer isso, porque as oportunidades que nós temos não são as mesmas que as outras pessoas do centro têm, claro. E então não podem achar e ficarem admirados com o que nós conseguimos, porque nós, na verdade, nós estamos a ser o que é uma mulher negra. Né? É a batalha, consiga ela o que ela conseguir, nós somos pessoas de batalha, não somos todas pessoas que não vão atrás das coisas. Isso dá aqui uma ótima deixa, porque a Minda te escolheu como nome Guevara, não é? Pelo lado de guerreiro, não é? Já disseste isso noutras ocasiões, Minda? Sim. Estava a dizer que tanto tu como a Telma são as duas mulheres negras no universo masculino e que vêm as duas, ou cresceram as duas também, em espaços no fundo vocês enfrentam várias camadas de opressões, não é? E como é que, se podias falar um bocadinho sobre a forma como lidas com estas várias camadas e com estas questões? Por onde é que eu vou começar? Eu sinto que, já por pertencer a um bairro social, sou um bocado discriminada. E sou discriminada em que sentido? Por exemplo, houve uma vez, e isso eu não me vou esquecer, houve uma vez que, pronto, tentei a minha sorte em mandar as minhas músicas para as rádios portuguesas e tudo mais, até porque eu ouvia artistas a passar nas rádios que não faziam sentido pelo conteúdo que elas transmitiam em crioulo. Tentei a minha sorte, mandei para aí uns 5 ou 6 e-mails e não tive resposta de nenhuma rádio. Nenhuma.
Mas isso também não me abalou. Fiquei assim um bocado triste, tipo naquela, porque é que nem sequer responderam, se deram ao trabalho de responder a dizer não, não dá, ou já estamos com, sei lá, uma playlist criada para 7 anos, uma cena assim, mas que ao menos respondessem alguma coisa. Claro. Mas não tive qualquer tipo de resposta. Depois é a questão, quando vamos a um posto médico, ou vamos a um hospital, ou vamos a uma entrevista de trabalho, basta eu dizer que sou da Cova da Moura, a expressão facial muda, mas é automático. Passas a ser bandida logo, literalmente. Esta é uma bandida que vem para aqui tentar a sua sorte para trabalhar e ainda me, estás a perceber? Ainda me vai afanar aqui. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E isso já me deixou mais desconfortável, essa questão. Mas hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, é como a Telma disse há bocado, às vezes esse tipo de atitude, às vezes não, na maior parte das vezes, esse tipo de atitudes, a pessoa consegue dizer mais dela do que nós próprios, porque é assim, é como em todo o sítio, há pessoas boas e há pessoas más. Claro. E ter que lidar sistematicamente com esta discriminação, com esta pressão que a sociedade nos faz por não pertencermos à periferia ou a um sítio ou outro sítio todo XPTO, acaba também por nos cansar um pouco a nível mental, e se não tivermos bem cientes daquilo que nós somos e daquilo que nós queremos para a nossa vida, essas pequenas coisas que acontecem connosco no dia-a-dia podem nos abalar e podem estragar uma vida, podem estragar o percurso de um sonho. Claro, com certeza. Tu cantas e escreves em crioulo e em português também. E em português também. Mas também escreves em crioulo, o crioulo é permanente nas tuas músicas, não é? Estará sempre, exatamente. Estará sempre, pois. Para quem não sabe, no Brasil, nem todos, há poucos portugueses que percebem o crioulo, não é? Aqui em Portugal, e de certa maneira também é uma afirmação tua, identitária, não é? E podias falar um bocadinho da importância que isto tem para ti, que o facto de escreveres em crioulo tem para ti? Quando eu comecei a cantar, não foi muito difícil para mim escolher entre escrever em português ou escrever em crioulo. O crioulo foi automático, porque eu sinto que ao escrever em crioulo, o que eu sinto é transmitido da forma que eu estou a sentir. Não que o português tenha menos impacto na escrita, porque também tem muito impacto, porque também tem palavras fortes, mas acho que o crioulo faz mais sentido para mim escrever em crioulo, porque eu consigo dizer tudo aquilo que eu quero dizer, e quando eu vou cantar, quando eu vou gravar a música, sai com o sentimento com o qual eu escrevi. Eu acho que isso é a melhor coisa que me pode acontecer. É a minha língua do coração, mesmo. Dá para sentir quando tu estás a cantar. Eu, por acaso, já reparei que isto é muito engraçado, né? Porque é mesmo tipo a tua herança. É a minha cena. É tudo, porque ela, quando está em palco e ela canta em crioulo, a entrega dela é completamente diferente. Claro que ela é boa em português. Português também é a língua dela materna. Mas o vínculo com o crioulo é uma coisa indescritível. É mesmo. Isso mesmo a mim esquece, já foi. Estoura! Sim, alguma vez te chatearam por causa disso? Alguma vez achas que alguém tentou que tu não cantasses em crioulo? Ou te sugeriu algum produtor, tipo... Não. De quem fizesse isso, porque eu canto na língua que eu quiser. Se eu quiser cantar em chinês, eu vou aprender chinês e vou cantar chinês. Se eu quiser cantar só em português, eu vou cantar em português. Se eu quiser cantar só em crioulo, eu vou cantar em crioulo, porque eu é que sei. Ninguém manda naquilo que eu faço sem ser eu própria. E sou eu que dito o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Portanto, a minha escolha de também cantar em português como segunda opção, digamos assim, foi porque eu tenho a ambição de chegar a outros públicos. E tenho essa visão de chegar a outros públicos. Então, o crioulo, eu sinto que me fecha um bocadinho em termos de expansão da minha arte. Então, porquê não ligar o crioulo e o português? Foi essa a minha visão. Então, como eu tenho o objetivo de chegar a mais públicos, eu achei pertinente também para mim começar também a cantar em português, porque é diferente eu estar a cantar e as pessoas conseguirem sentir
com que sentimento é que eu estou a cantar, mas é muito melhor e é muito mais bonito elas perceberem o que eu digo e elas sentirem a forma como eu estou a cantar. Sim. É isso. Mas isso é interessante, tu estás a dizer isso, porque, por exemplo, também por exemplo, há artistas que agora a música nigeriana está muito popular, né? E eles têm, tipo, apesar de estarem a cantar em inglês, têm um sotaque. Uhum. Eu duvido, eu quando ouço, eu duvido se eu percebo inglês, sinceramente. Mas ainda assim, a música deles, a maior parte das pessoas não percebe. Eles E eu têm sei que muita muita gente não musicalidade, percebe a esquece. música deles, mas consegue ouvir. Então, se calhar aí entra mais a questão, é mais alma, não? É mais Uhum. a alma que tu pões na música do que propriamente. Eu lembro-me quando era chavala, eu ouvia música, imensa música francesa, rap francês, Uhum. eu não percebia nada, mas eu gostava do instrumental, do flow, de tudo. E eu ouvia aquela música tanto depois quando eu cresci, já havia Google, eu fui procurar a tradução, e depois eu fiquei, ei, eu estava a dizer isso! Mesmo, porque foi a forma como eles estavam a cantar que te cativou, estás a ver? A Sim, forma, a sonoridade, a sim, musicalidade, porque eles têm muita musicalidade. Depois o yeah. flow, eles brincam bem na música, estás a ver? Eles brincam bem. E a energia também que a música transmite. Eu também não percebo muito francês nem inglês, mas É mesmo. estás a ver? É muito bom. Tu, Telma, as tuas letras eram maioritariamente em português, não é? São. Sim, eu, infelizmente tenho a limitação que muitos de nós angolanos de Luanda temos, né? Nós crescemos só com o português. As nossas línguas, Quimbundo, Umbundo, as línguas tradicionais foram-nos retiradas. Então eu faço parte, infelizmente, de uma geração que não aprendeu a falar nenhuma língua angolana. Pois. Nenhuma. Eu não sei falar nada. É uma tristeza, é uma vergonha. Eu no outro dia estava a dizer, mãe, a culpa é tua, porque a minha mãe fala. A minha Fala. avó fala, só que eu, na verdade, nem cresci com a minha mãe, por isso não posso dizer que a culpa é da minha mãe, né? Coitada. Não é minha mãe. Sim, acho que tinha mais que fazer do que estar-me a ensinar a falar quimbundo. E cresci com a minha avó, que falava quimbundo, falava umbundo, que é uma língua do sul de Angola. Só que ela também não nos ensinava, porque infelizmente ela cresceu numa altura em que achava que ensinar-nos aquelas línguas iam contaminar o nosso português e que nós íamos ter dificuldade em adaptar-nos na escola se Uhum. estivéssemos a falar as nossas línguas maternas. E então eu, infelizmente, sei dizer algumas palavras, né? As asneiras principalmente, mas não consigo manter uma conversa fluente com ninguém, mesmo que eu encontre uma pessoa que seja considerada do mesmo grupo étnico, considerada não, que seja alguém do mesmo grupo étnico que eu em Angola, eu não sou capaz de falar com aquela pessoa. E provavelmente, se a pessoa tiver a mesma idade que eu ou for mais nova, também não vai conseguir falar comigo. E é uma coisa que nós temos que lutar muito para resgatar, porque nós destas gerações estamos a perder isso. Uhum. E é Pois é, um mesmo. pouco o facto do colonialismo, não é? Que apagou as línguas Sim, 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 sim. e o desejo que teve de uniformizar todas as culturas africanas, as diversas culturas africanas e apropriar-se, não é? E dominar com a sua língua é também uma das facetas de dominação do colonialismo português. Uhum. E que no caso a experiência que tu relatas de os pais não quererem que os filhos falem outra língua que não o português também existiu em algumas famílias cabo-verdianas, não é, Minda? A tua não havia essa questão, não houve essa questão. Por exemplo, a minha mãe em casa sempre nos habituou a falar o português, Uhum. sempre, por causa da escola. E eram raras as vezes que ela falava connosco em crioulo, e fomos habituados assim. E é engraçado porque, ok, eu também sei falar o crioulo de São Vicente, né? Mas na escola, como eu convivi muito com colegas que falavam o dito badio, não é? O crioulo da praia, eu mais rápido aprendi a falar o crioulo da praia do que o de São Vicente. Mas O de São Vicente eu ouço, falo, são de São Vicente, sim. Eu ouço, falo também de São Vicente, mas
o que me sai naturalmente é o badio, por convivência na escola com os meus colegas. E aprendi assim, porque eu não sabia falar badio quando era mais nova. Pois, claro. Tu és Sampa. Eu sou sampajuda, sim, não sou badia. E as pessoas às vezes ficam um bocado à toa, porque, por exemplo, eu tinha ido a Cabo Verde e às vezes fazia brincadeiras, tipo a falar sampajuda e não sei o quê, e eles diziam, Minda, mas tu não és badia, juro que eu pensava que tu és badia, não sei o quê, tens mesmo cara de badia, tens atitude de badia, não sei o quê. Não, sou sampajuda, enganei-vos bem. E até as tuas músicas, né? Porque o crioulo da tua música é badio, não é crioulo? É badio, não é? Não é sampa, é badio. É. É mais bruto, estás a ver? É mais rap. É mais... Olha, em 2018 ainda tu dizias que pagavas as gravações do teu bolso. Minda e Telma, ainda há resistência da parte de editoras e de promotoras de espetáculos de apostar em mulheres rappers? Eu acabei de vir de um concerto que foi, não sei se diz na Lausanne ou em Lausanne. Na Lausanne, pode ser das duas maneiras. Na Lausanne. Fui muito bem recebida, o concerto foi fantástico. Por acaso não sinto muito, hoje em dia, né, não sinto muito que não chamem mulheres para ir cantar. Mas também vamos lá ver uma questão, se nós também não mostrarmos trabalho e não mostrarmos consistência naquilo que nós fazemos, também não podemos ficar à espera de editoras nos chamarem para ir gravar ou de produtoras entrarem em contato connosco para irmos cantar. Não faz sentido. E depois outra coisa que também não faz sentido é, não podemos, por exemplo, eu e a Telma, não podemos estar a reclamar de haverem poucas mulheres no hip-hop se não há consistência. Não podemos estar a reclamar de uma coisa que não há consistência, porque nem sequer temos argumentos por onde pegar para dizer que há mulheres. Então, se há mulheres, onde é que elas estão? Porque no ativo só vejo esta e aquela. As outras estão onde? Não sei se é falta de empenho, se é falta de motivação, porque isso também acontece muito connosco, porque, ok, somos mulheres, os homens é muito mais rápido eles se integrarem no mundo do rap do que nós. Porque nós temos que trabalhar quase 2 ou 3 vezes mais e estar ali com uma bandeira a dizer, ok, estamos aqui, eu sou mulher, estou aqui, mas eu acho que isso não era preciso ser dito, porque a partir do momento que tu estás a expor a tua arte, o género não podia estar vinculado com a tua arte para poder haver uma medição se és boa ou não és boa, ou podes cantar ou não podes cantar. Isso seria no mundo ideal, mas no mundo Exatamente. em que temos, infelizmente, nós temos que nos espremer todas e mostrarmos efetivamente que somos mulheres e merecemos o mesmo que vocês. Exatamente. A questão que tu estás a dizer é extremamente importante, mas há a questão da visibilidade. Há sim muitas mulheres a trabalhar. Por exemplo, eu estava a dizer a Joana agora que eu não sabia da Hellas, sabes? Já ouviste falar do conjunto Hellas, né? Eu não sabia que eram tantas, eu sabia que existiam, já tinha saído um primeiro volume, agora vai sair um segundo volume, na qual eu participo, a Shiva participa, mas eu não sabia que eram tantas. Quando entrei no grupo do WhatsApp e vi 30 mulheres, eu disse, mas essas medidas andam onde todas? Estás a ver? E andam a fazer, e todas as semanas elas publicam trabalho. Não é sequer aquela questão de que eu sou rapper, eu sou MC só de boca. Elas estão literalmente a trabalhar. E depois delas eu vim a descobrir outras pessoas também. Então, o que eu acho é que há imensa gente aí, há imensas raparigas a trabalharem, elas não têm visibilidade. Não conseguem. Aquele exemplo que tu deste de mandares a tua música e não haver resposta, para mim é um clássico nesse sentido. Porque muitas, quando vêm, também muitas instituições que têm o poder de dar visibilidade também têm um padrão daquilo que acham que é a mulher que vão apresentar, estás a ver? E que gostam muito de ter os casos únicos. É importante ter uma única Minda, né? É importante ter uma única Capicua, mas já podes ter 30 milhões de Sam da Kids, 30 milhões de Valetes, 30 milhões de Chulages, estás a ver? Mas enquanto tens mulheres só podes ter os casos únicos, não podes ter várias mulheres. E então também tem muita ideia de que esta é muito rap. Vamos chamar antes uma que também canta R&B ou canta soul, né? Que seja uma coisa mais feminina. Não queremos uma que seja muito macha.
Estás a ver? Eles escolhem muito assim. E isso também é um dos fatores que desmotiva as mulheres, para não falar das outras coisas da vida, né? Uma Uhum. mulher engravidar, tipo, no início de carreira, irmãs, já Esquece. Esquece. pá, é complicado. Eu vi pelas mídias do meu grupo. Todas elas tiveram que parar na altura em que engravidaram, apesar de terem os parceiros a dizer, não, vou-te ajudar. Não aconteceu. Esquece. De boca aconteceu, mas na prática, quando elas tinham que ir ensaiar, quando tinham que gravar, não estava lá ninguém para ficar com a criaturinha. Pois. Então, as nossas batalhas são outras, né? Infelizmente. E E várias, não é? depois tem o facto de, por exemplo, elas começarem a cantar, sentirem que ninguém lhes está a ouvir, sentir que estão a cantar para o boneco, porque eu já senti isso, estar a lançar, parece que estou a cantar de mim para mim, que ninguém está a ouvir, ninguém quer saber, como se eu estivesse a perder tempo, digamos assim. Porque depois esse sentimento que nós sentimos, de pensarmos e sentirmos que estamos a cantar para o boneco, isso também vai-nos tirando de motivação pouco a pouco. Claro. E chegamos a um ponto que dizemos, ok, então se eu estou a cantar para o boneco, mais vale não cantar assim, não faço figura de otária também. Então, mete o rap em terceiro, quarto, quinto, sexto plano e pronto. É por isso, e existem inúmeros motivos pelos quais nós desistimos de cantar. É o apoio, a visibilidade, é a união que não há, preferem 1000 vezes atirar pedras do que dar uma flor e dar a mão para irmos juntas. Depois tem muito isso, as mulheres, nós entre nós somos muito picuinhas umas com as outras. É assim, se uma já está lá em cima, faz questão de querer falar mal das outras ou querer mostrar que está lá em cima e as outras estão cá em baixo. Isso não se faz. Mas por aí, é aí que também entra tipo as correntes do feminismo, porque há muitas mulheres que dizem, eu não quero nada com o feminismo, como se fosse um bicho do papão, uma coisa assim, mas é muito importante precisamente nisso, porque o feminismo é a corrente que te faz ver a outra mulher como tua irmã, que não é ameaça nenhuma. Essas mulheres das quais tu estás a falar são aquelas que querem agradar os homens, que não querem um kingdom, não querem um reinado, não querem todas a viver, né? Todas a viverem bem, que esteja a correr todas bem. Elas querem exatamente os exemplos únicos, querem ser as únicas no meio, querem ser consideradas as únicas mulheres. Tipo, essas são as consideradas mulheres machistas, né? Por assim dizer. Elas até conseguem muitas das vezes ser piores do que eles. Conseguem ser Acredita. Piores. Acho que nós temos que ser educadas nesse sentido. Eu de outra vez estava a discutir isso com uma MC, que eu não vou dizer o nome, que não vale a pena, porque só lhe fica mal e eu não quero fazer isso. Mas ela é uma pessoa que eu gosto bem. E ela estava a dizer, eu sou completamente essa cena das mulheres estarem toda hora a falar do feminismo e de igualdade e não sei o quê. Isto é o que é. Eu disse, minha amiga, tu não estás a perceber. Nós estamos numa luta, né? Nós estamos numa luta constante. E se nós não agarrarmos as que vêm atrás, tu também não vais ficar em cima muito tempo, minha amiga. Porque eles vão arranjar uma ou outra, tipo, mais nova, e vamos entrar no esquema do superficial, mais nova, com o aspecto que eles acham que é fixe, para tomar o teu lugar. Para depois dizerem, olha, tu já não estás a bater porque esta é muito melhor do que tu. Também não vais ficar aí muito tempo, por isso nós temos que estar todas juntas. E é importante, sim, esta questão do feminismo, é super. E não é só em questão de visibilidade dentro do rap, é mesmo com relação ao que nós estávamos a falar antes, do power que as mulheres sentem quando vão trabalhar, né? Aquilo que tu estavas a dizer do teu chefe, sentir que não pode falar contigo de uma certa maneira, mas pode falar com as tuas outras colegas. Why? Estás a ver? Não tem. E nós, quando levantamos a voz, temos que levantar umas por todas. Porque connosco, mulheres, é sempre muito pior. Ele, com um homem, de certeza que não vai se sentir assim tão à vontade. Vai ser de outra maneira. Então, temos mesmo que ser feministas. Não me lixem. A moleca 13 dizia numa conversa que preferia falar de sexismo em vez de feminismo, muito por causa do feminismo ser tornado o palco para grandes ambiguidades. Vem um bocadinho no sentido daquilo que vocês estão a falar. Mas a Telma, tu achas que se deve continuar a afirmar o feminismo? Sim, eu acho sinceramente que, assim como o racismo, as pessoas agora estão a entrar numa dualidade que me tira de sério. Estão a dizer que nós, a fazermos isso, estamos a perpetuar as desigualdades. Não é isso de todo. Quando te atiram para o canto aí da sala onde tu estás, da tua parede,
tu vais ter que encontrar formas de te resistir, né? Quando tu estás a ser atacada, tu tens que resistir e tu vais resistir como? Vais resistir sozinha e vais a resistir a dizer, não, eu tenho medo, deixem-me aqui no canto. Estas correntes de luta antirracista e do feminismo é precisamente para empower aqueles que estão a ser atirados para o canto, aqueles que estão a ser atirados para a marginalidade. Então, quando as pessoas ficam preocupadas com isso, a questão que se põe para mim é: então vocês fazem parte da narrativa que controla o racismo e que controla tipo o machismo, que controla não, que dá aso, né? Que dá aso nesse sentido, porque só pode ser vocês estarem mal e estarem desconfiados com alguma coisa que nos vai dar liberdade é porque vocês querem a nossa opressão, só pode. E acho que há uma grande confusão na cabeça, tipo, de bué de irmãs e de bué de irmãos também, precisamente por causa disso, porque estão a começar a ouvir este discurso e também querem ficar bem com os seus amigos homens e com as suas amigas mulheres brancas e não querem que fique aquela coisa, sabes, que, incómoda, o elefante no meio da sala. Eu não vou falar de racismo, eu não vou falar de cor, eu não vou falar de questões de género, porque eu quero ficar bem com a Maria e com o José. Não! Isso é hipocrisia. Tu não vais ficar bem negando uma coisa que tu és, não é? O que é que achas, Minda? Eu concordo com tudo o que a Telma disse, tudo. Eu concordo com tudo o que ela disse, porque é mesmo isso. Porque quando existem pessoas que têm a coragem, porque isso é ter coragem de falar sobre questões que os outros pensam e partilham a opinião mas que não têm capacidade de falar e de expor o assunto, e depois quando há outras pessoas que fazem, quem o faz é que fica sempre o mal da fita ou a má da fita. Quando são 1001 a partilhar da mesma opinião, mas não têm, é que nem vou usar a expressão, não têm a coragem no sítio para abrir a boca e para expor esse tipo de coisas. Porque ninguém vai preso por dizer o que sente, nem o que acha, digo eu. Temos liberdade de expressão. Querem agradar. E o livre-arbítrio também o temos, portanto. A propósito disto, também houve agora recentemente, salvo seja, uma polémica por causa do Valete e do vídeo, onde o Valete é um rapper aqui para o público brasileiro, um rapper português, onde publicou um vídeo em que havia uma cena de grande violência contra uma mulher, existia uma caçadeira e enfim, depois se quiserem podem ver o vídeo, mas basicamente levantava-se a questão da glorificação da violência contra as mulheres. E houve vários debates e um deles tinham a ver com as questões exatamente que cruzavam o racismo e o machismo e o feminismo branco e o feminismo negro. Vocês acompanharam esta polémica? Tomaram alguma posição? O que é que já se confrontaram com situações em que precisavam, pediram a tomar uma posição entre as questões de género e as questões do racismo? Eu na altura vi esse assunto que veio à tona, né, por causa desse trabalho do Valete, mas muito sinceramente do que eu conheço do Valete, e eu sou fã dele em primeiro lugar, né? Eu sou mega fã do Valete. Vi aquele trabalho, eu não levei a peito porque entendi o ponto de vista que ele quis transmitir com aquele trabalho, mas também me pus na posição das pessoas que estavam a criticar o cenário de violência que ele criou ali. Eu consegui perceber as duas partes. Sim, eu acho que, na minha opinião, se ele tivesse. Eu concordo contigo, eu sei o que é que ele quis transmitir. E também sei o que é o storytelling no rap, que é contar as histórias de coisas que acontecem. Na minha cabeça, quando vi aquilo, o Valete estava a narrar a violência doméstica em Portugal. Mas eu acho que faria toda a diferença se ele, por exemplo, no fim, tivesse feito um apontamento sobre dados específicos do que está a acontecer. Se calhar as pessoas que não estão tão habituadas a esta linguagem dentro do rap, porque para nós não nos chocou, porque nós já sabemos como é, que eles fazem muito isto. Quem não está, porque a maior parte das pessoas que se queixaram do vídeo são pessoas que não estão habituadas a ouvir rap e que não sabem qual é esta linguagem. Exatamente.
Para esse tipo de público fazia todo o sentido esse apontamento. Para nós acho que nem sequer mereceu a pena, sinceramente. Exatamente. Não foi debate em termos tipo do movimento, porque apesar de nós vivermos bastante discriminação de género dentro da cultura, nós conseguimos perceber quando um valete está a retratar uma realidade que acontece imensa na sociedade portuguesa de um outro gajo qualquer, Mesmo. de cima para baixo. Há aí uma diferença que nós conseguimos perceber o que ele quis fazer com a música dele. Ele não estava a enaltecer nem a glorificar, estava a dizer que acontece, né? E o rap tem muito disso. Por exemplo, nós quando, no meu grupo, as Lued, eu e a Jenny, nós tínhamos uma música que falava sobre o aborto. E teve muita má interpretação também por causa disso, porque nós tivemos pessoas a acusarem-nos de ter aborto. As pessoas ficaram chateadas connosco, a dizer que vocês estão a dar a entender que as mulheres têm que abortar. Não, nós estamos a pôr, porque nós fizemos o seguinte, nós não convidamos nenhum homem para a música, eu já não me lembro muito bem, mas acho que eu fiz, foi isso. Eu pus a perspectiva de um homem sobre o aborto, como é que um homem encararia o aborto, e ela pôs o de uma mulher. E o que é que levaria uma mulher a cometer um aborto? A nossa intenção não foi estar a julgar a mulher que está a cometer o aborto. Nós simplesmente queríamos que acontece isto, faça-se isto. Ela está a pensar nisto, ela está com todas as dúvidas. Eu não vou ter dinheiro para sustentar esta criança. Eu não sei se este homem vai ficar comigo sempre. O que é que eu posso fazer? As dúvidas normais. As pessoas acharam que nós estávamos a incitar. Mas, voltando a essa questão, quem é que achou isso? E que não estavam habituados a este tipo de linguagem, de te pôr no lugar do outro, de falar diretamente. Nós não estávamos a incentivar, e eu duvido que o Valete estivesse a incentivar também. Agora, a maneira, se calhar, que como hoje em dia as coisas estão a ser abordadas, ele se calhar deveria ter feito... Eu acho que ele teve a maneira como ele entregou a música foi muito 90s, estás a ver? Ainda sou bué artista, bué livre de criar, sem fazer ali um apontamento e pensar que vai ser debate. Porque hoje em dia, com as redes sociais, tudo se fala e tudo se debate, né? E ele se calhar ainda estava na altura de achar que toda a gente ia entender o que ele queria e não ia haver discussão sobre o tema. E seria interessante ele ter dito, olha, isto aqui é a realidade portuguesa. É só isto que eu quero dizer. Eu não estou a dizer que é para os homens fazerem isto às mulheres. É violento, mas é violento dentro de casa, né? O vídeo é violento porque é violento dentro de casa. Vocês, como mulheres negras, têm-se, mas de uma forma em que tenham que tomar alguma posição em relação às alianças que vocês têm. Se têm com a questão da negritude, se têm com a questão do género, em que houve um bocadinho aqui, a dada altura, neste debate do Valete, houve aqui um bocadinho a ideia de que as mulheres negras, porque se tratava de um homem negro, não falavam, ou quem criticou foram apenas mulheres brancas, quem criticou o Valete. Não, mas acho que isso não é verdade. Não, acho que isso não é verdade. Eu sei muitas mulheres negras que criticaram bastante o Valete e que provavelmente, se calhar, não ficou assim tão visível porque elas não andaram a falar nas redes sociais, mas que ligaram mesmo para ele e falaram com ele. Por exemplo, que tiveram um contacto com ele, que falaram dentro das plataformas delas. Agora, a questão que se põe é, não deve haver uma ligação, voltando à questão dos vários feminismos, né? Ao feminismo negro e feminismo branco, se calhar não há a ligação suficiente para o outro lado da sociedade saber que as mulheres negras até se posicionaram. No fundo, tem a ver com isso, não é? Ou seja, com estas invisibilidades todas que existem da sociedade branca, quer sejam mulheres, quer sejam homens, relativamente a estas questões, a estes temas, não é? Sim, porque eu pergunto-me quantas dessas mulheres, por exemplo, apressaram-se para criticar o trabalho do Valete, mas quantas delas apoiam o trabalho da Minda? Boa pergunta. Acho que seria um bocadinho mais por aí, não? Olha, nós estamos a chegar ao fim, mas eu não queria deixar de abordar esta questão, que é que na nossa mesa se refere que a fresta aberta pelo feminismo rapper permitiu a chegada de uma geração LGBTQIA+. Ou seja, nós até vemos que há mulheres rappers,
mas onde é que estão, não é? Onde é que está a geração LGBTQIA+. Onde está? Onde está o rap? Do que eu sei, porque eu vou falando com algumas pessoas, apesar de já não estar tão ativa, de ser um elemento passivo do movimento neste momento, do que eu sei, não há presença nenhuma. Não há praticamente, né? Há pessoas que provavelmente até estão... O que aconteceu? Por fazerem parte da comunidade e sentirem que não são representadas dentro do rap, provavelmente até afastaram-se do rap. Não tentaram que o rap que tivesse voz, né? A sua presença tivesse voz dentro do rap, dentro da cultura hip hop, e afastaram-se, do que eu sei. Agora, não sei se a Minda sabe de situações diferentes, mas é praticamente inexistente. Eu acho que continua a acontecer muito o que acontecia na minha altura. Na minha altura, eu lembro-me perfeitamente de ir a concertos e de ver rapazes que se calhar vestiam-se de uma maneira que não era bem a maneira que os MCs estavam à espera, e de haver muita crítica. Esse gajo é gay, esse gajo não está no sítio certo. Haver muito. E, aliás, e há muitas letras que comprovam isso, letras extremamente homofóbicas, até hoje. Extremamente homofóbicas, extremamente mesmo. Né? Nós temos o ataque às mulheres constantes, temos o ataque... A melhor maneira de ofender um rapper é dizer que ele é um bitch, que ele é... Sim, exatamente, que ele é gay. É a melhor maneira. Por isso eu vejo desde sempre. E estou a falar tipo, muito também da corrente norte-americana, né? Agora, a geração da Minda, eu não sei se está a mudar, mas eu acho que não, né, Minda? Acho que não está muito diferente. Acho que não. Às vezes, por exemplo, qual foi essa vez? Foi a última vez que eu fui cantar no Porto. Eu tinha um grupo de uma comunidade LGBT que foi lá para assistir ao meu concerto. Mas eu acho que também depende de zona para zona. Há comunidades que se integram bem dentro de outros porque não sofrem. Ok, podem sofrer uma vez ou outra de comportamentos homofóbicos e tudo mais, mas é algo que conseguem suportar, entre aspas, porque não é sistemático. Mas há outras zonas que eu nem imagino sequer uma comunidade LGBT, porque nem sequer imagino o que é que eles poderão eventualmente passar ali. Mas acho que... Estás a falar de público, estamos a falar até mesmo dos próprios da própria produção de rap, não é? Dos rappers. Eu pessoalmente não conheço. Não, eu acho que é existente, e até acho que seria muito difícil, sinceramente, é mesmo literalmente uma batalha, porque seria muito difícil alguém se assumir, como eu vejo, por exemplo, no Brasil, né? No Brasil, as pessoas tipo assumem-se, têm apoio, têm tipo já dentro do núcleo, há quem vai apoiar, dentro do público, como estavas a dizer, Joana, há quem vai apoiar tipo os artistas. Nós aqui, se isso acontecesse, eu tenho quase certeza que esses artistas seriam ostracizados durante muito tempo. E nós ainda estamos muito nisso. O que é que se poderia fazer para mudar? O que é que vocês acham que teria que acontecer para mudar isso? Para que fosse possível, no fundo. Eu acho que temos que ter mais conversas sobre, né? Temos que sensibilizar. É muito como a questão do racismo. Temos que falar com as pessoas, temos que educar as pessoas, temos que fazer com que elas percebam que elas têm preconceitos. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que são preconceituosos, que são homofóbicos, e eu estou-lhes sempre para dar na cabeça. E eles, muitas das vezes, ouvem, outras vezes, lá vens tu, a defensora de todos e não sei o quê. E eu, sim, mas quando eu estou a falar das nossas questões de raça, vocês não dizem isso, né? Discriminação é discriminação. Preconceito é preconceito. E nós não podemos escolher. Pelo menos, eu penso assim. Eu não posso escolher porque eu sou mulher e porque eu sou negra que eu vou só ficar nestes campos. Tudo o resto que é injustiça e é preconceito, eu sou inimiga disso também. Porque aqui tem uma matriz principal, que é a discriminação, né? Porque não interessa se tu és preto, se tu és mulher, se tu és gay, não interessa. Tu és um ser humano. E aqui a única coisa que te interessa é se tu és boa pessoa ou não és boa pessoa. Tens bom caráter ou não tens bom caráter. É só isso.
É que se fores ruim, aí eu vou discriminar mesmo. Se fores ruim, vai a tua vida. Mas tudo o resto, por causa de características, não. E eu acho que temos que agarrar todas essas lutas e temos que falar com as pessoas, temos que as sensibilizar. E eu acho que ainda é muito tabu. Nós, dentro do meio, nós não falamos muito sobre isso. Não falamos mesmo. Yeah. Minda, queres terminar aqui e fechar aqui a conversa sobre o que é que tu achas que se poderia fazer para mudar esta realidade? Bom, para começar, teriam que haver artistas da comunidade LGBT. E depois, a partir daí, era criar estruturas de apoio, apoio no sentido de ajudar-lhes a fazer acontecer, não é apoio porque são os coitadinhos, porque aqui ninguém é coitadinho, somos todos seres humanos. Sim. Somos todos seres humanos. Mas, para além disso, depois era também convidá-los para ir cantarem a eventos e tudo mais, e também dar-lhes visibilidade, porque pá, eu nem sequer quero imaginar o que deve ser pertencer a um grupo LGBT e o que é que eles sofrem no dia a dia por serem como são, é a opção deles, ninguém escolheu para nascer assim. Mas não imagino sequer o que é estar na pele deles um dia como pessoas normais, muito menos como um artista, porque Portugal ainda tem a mente ainda muito fechada para estas questões e, por exemplo, o que acontece no Brasil é lindo, eles não têm medo, eles não têm medo, eles vão atrás, eles aparecem, querem estar, fazem questão de mostrar a posição, e aqui em Portugal não, aqui em Portugal ainda são muito medíocres nesse sentido, portanto Portugal teria que fazer um trabalho muito de autoavaliação e autoperspectiva antes de querer oprimir um grupo LGBT que decidisse de uma hora para outra querer começar a cantar, seja que género de música for. Bem, acho que chegou agora ao fim o nosso tempo, estamos no limite mesmo. Muito o convite à FLUP. Em primeiro lugar, agradecer à Telma e à Minda. E obrigada pelo convite. Foi muito bom. Obrigada pelo convite, foi muito bom. E esperemos encontrar em breve noutras circunstâncias também. Sim. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.